Antes de começar, se você já se sentiu diminuído dentro da própria família, se já teve que engolir silêncio para manter a paz, ou se viveu em um lugar onde o amor vinha com controle, esse canal é para você. Aqui, nós damos voz ao que sempre foi escondido, revelamos histórias reais de abuso silencioso e mostramos como padrões familiares podem destruir ou libertar. Se inscreva no canal e ative o sino, porque toda semana uma nova história pode te ajudar a enxergar a sua com mais clareza. Sombras de família. Nem todo lar é um refúgio, mas toda verdade merece ser contada. A casa que não era mais um LS parte 1.1, o dia em que João percebeu que algo estava errado. João sempre acreditou que uma casa era mais do que paredes, teto e móveis. Para ele, uma casa era um território invisível de acordos silenciosos, pequenas concessões e afetos não ditos. Era onde cada pessoa ocupava não apenas um quarto, mas um lugar simbólico na família. E foi justamente quando esse lugar começou a encolher, quase sem que ele percebesse, que tudo mudou. Naquele dia específico, João acordou mais cedo do que o habitual, não por vontade própria, mas porque o barulho vinha do corredor. Passos apressados, gavetas sendo abertas com força. A voz da irmã, Marta, atravessava as paredes com uma firmeza que já não aceitava resposta. Não era grito, era pior. Era aquele tom de quem fala como se já tivesse decidido tudo. João ficou deitado por alguns segundos, encarando o teto manchado pela umidade antiga. Havia algo estranho no ar. Não era apenas o barulho. Era a sensação incômoda de que ele estava acordando para um dia que não tinha sido planejado por ele. Uma espécie de presságio silencioso, como se a casa estivesse respirando diferente. Quando finalmente se levantou, sentiu o chão frio sob os pés. Caminhou até a porta do quarto e abriu devagar. O corredor estava tomado por caixas de papelão, algumas abertas, outras fechadas às pressas. Dentro delas, objetos que ele reconhecia, livros antigos, porta-retratos, roupas que não via há anos. Tudo misturado, tudo fora do lugar. Você já acordou? Perguntou Marta, sem olhar para ele. João respondeu com um sim quase automático. Sua voz saiu fraca, como se estivesse pedindo permissão para existir naquele espaço. Marta continuou organizando as caixas, mas não havia organização de verdade. Havia urgência, havia decisão. E havia algo mais, domínio. Cada movimento dela parecia carregar uma mensagem silenciosa. Isso não é mais seu. João tentou entender o que estava acontecendo. Perguntou, com cuidado, se estavam fazendo alguma mudança. Marta suspirou, aquele suspiro pesado de quem se sente incomodada por ter que explicar o óbvio. O quarto principal precisa ficar livre, disse ela. É o mais lógico. Lógico para quem? João pensou, mas não disse. O quarto principal sempre foi dele, não por direito escrito, mas por uma sequência de acontecimentos da vida. Ele chegou primeiro, cuidou da casa quando os pais adoeceram, ficou quando todos quiseram ir embora. Nada disso estava em contrato, mas tudo estava na memória. Eu fico onde? Perguntou, tentando manter o tom neutro. Marta parou por um instante. Virou-se lentamente. O olhar que lançou sobre João não era de raiva, nem de culpa. Era de avaliação. Como se ele fosse um objeto que precisava ser realocado. No armário do corredor, respondeu. Dá para adaptar. A palavra adaptar ecoou na cabeça de João como um insulto disfarçado de solução. Ele pensou que fosse uma piada. Esperou o sorriso que nunca veio. Marta já havia voltado a mexer nas caixas, encerrando a conversa como quem fecha uma porta. João ficou parado ali, sentindo o peso daquela frase se acomodar dentro dele. Viver em um armário. Não era apenas sobre espaço físico. Era sobre desaparecer, sobre ser reduzido, sobre aceitar que, naquela casa, ele já não era um morador, era um problema logístico. Enquanto observava o corredor se transformar em um depósito improvisado, João percebeu algo ainda mais perturbador. Ninguém havia pedido sua opinião. Não houve reunião, conversa, tentativa de acordo. Apenas uma decisão imposta, fria, silenciosa. E foi ali, naquele instante aparentemente banal, que João entendeu. A casa onde ele vivia já não era mais um lar. Era um território hostil. A decisão que ninguém discutiu.
João passou o resto daquela manhã como quem anda dentro de um sonho ruim. Cada passo pela casa parecia fora de lugar, como se o chão tivesse mudado de posição durante a noite. Ele observava Marta indo e vindo, abrindo portas, fechando gavetas, arrastando móveis com uma naturalidade quase cruel. Nada era improvisado. Tudo parecia já ter sido ensaiado dentro da cabeça dela muito antes de ser dito em voz alta. O mais perturbador não era a mudança em si. Era o silêncio que a acompanhava. Nenhuma explicação real. Nenhuma conversa. Apenas ordens disfarçadas de lógica. Em algum momento, João tentou reagir. Não com gritos, não com acusações. Ele não era assim. Sentou-se à mesa da cozinha, aquela mesma onde, anos atrás, os dois dividiam café e risadas, e esperou que Marta se aproximasse. A gente podia conversar melhor sobre isso, disse ele, com cuidado. Não precisa ser agora, mas... Marta nem se sentou. Ficou de pé, braços cruzados, o corpo levemente inclinado para trás, como quem se prepara para encerrar uma discussão antes mesmo que ela comece. João, não tem muito que conversar, respondeu. A casa precisa funcionar. Do jeito que está, não funciona. A palavra funcionar caiu como um peso morto entre eles. Funcionava para quem? Para ela, certamente. Para João, aquela casa sempre funcionou como abrigo, como memória, como o último vínculo com o passado que já havia perdido quase tudo. Ele tentou lembrar Marta de coisas que, para ele, eram evidentes. Os anos em que cuidou da mãe doente, as noites dormidas no hospital, as contas pagas quando ela decidiu dar um tempo e foi embora por meses. Nenhuma dessas lembranças parecia existir para ela. Isso é passado, Marta cortou, antes mesmo que ele terminasse. A vida anda. João sentiu algo quebrar por dentro. Não foi raiva. Foi algo mais fundo. Uma constatação amarga. Ele estava discutindo com alguém que já tinha deixado de enxergá-lo como igual. O armário do corredor voltou à conversa. Marta explicou, com um tom quase técnico, que bastava retirar algumas prateleiras, colocar um colchão fino, talvez uma cortina. Ela falava como se estivesse sugerindo uma solução criativa, não uma humilhação. É só enquanto a gente se organiza, disse. Não exagera. Mas João sabia que só enquanto era a frase preferida de quem não pretendia voltar atrás. Aquilo não era provisório. Era um rebaixamento silencioso. Um teste para ver até onde ele aceitava ser empurrado. Enquanto Marta falava, João percebeu algo ainda mais doloroso. Ela não parecia sentir culpa. Havia convicção. E convicção é perigosa, porque transforma a injustiça em normalidade. Ele olhou em volta da cozinha. Cada objeto ali carregava histórias que Marta parecia ter apagado com facilidade. O relógio antigo ainda marcava as horas. As paredes ainda guardavam marcas de quadros que não existiam mais. Mas, para ela, tudo aquilo era apenas espaço, e espaço precisava ser otimizado. João se perguntou, em silêncio, quando exatamente havia perdido voz naquela casa. Não foi de um dia para o outro. Foi em pequenas concessões, em silêncios acumulados, em evitar conflitos para manter uma paz que agora ele percebia que nunca foi real. A decisão estava tomada. E o mais cruel é que ninguém precisou anunciar oficialmente. A simples presença das caixas no corredor já era uma sentença. Naquela noite, João deitou-se em sua cama sabendo que aquele seria um dos últimos momentos ali. Observou as paredes do quarto principal com uma mistura de nostalgia e incredulidade. Não chorou. Ainda não. Havia algo dentro dele que se recusava a aceitar o que estava acontecendo. Mas uma coisa era certa. Quando uma decisão é imposta sem diálogo, ela deixa de ser prática e passa a ser violência. O armário que virou o destino. No dia seguinte, o armário deixou de ser apenas uma ameaça abstrata e ganhou forma concreta. Marta acordou cedo, determinada. Tirou as portas do armário do corredor com movimentos secos, quase agressivos. Cada parafuso removido parecia um ponto final em qualquer possibilidade de recuo. João observava a distância. Parte dele queria gritar, interromper, exigir respeito. Outra parte, mais cansada, mais ferida, apenas assistia, como se estivesse vendo sua própria história ser desmontada. O armário era estreito, escuro, mal cabia um adulto em pé. Marta,
Porém, apontava defeitos e soluções como se estivesse decorando um quarto infantil. Dá para colocar uma luminária aqui, comentou. E uma cortina resolve a falta de porta. Cortina. A palavra soou absurda. Uma cortina não escondia apenas o espaço. Escondia a pessoa. Quando o colchão fino foi colocado no chão, João entendeu que aquilo não era mais discussão. Era realidade. Ele passou a mão pela parede fria do armário e sentiu um arrepio subir pelos braços. Não era só desconforto físico. Era a sensação primitiva de confinamento. Naquela noite, quando finalmente se deitou ali, o corredor parecia ainda mais estreito. Cada passo de Marta pela casa ecoava como um lembrete de quem mandava. O teto baixo fazia o ar parecer pesado. João respirava fundo, tentando controlar a ansiedade que crescia. Foi ali, deitado naquele espaço que não era quarto, que ele teve o pensamento mais assustador de todos. Talvez eu tenha permitido isso. A culpa começou a se misturar à dor. Ele passou a revisar mentalmente cada momento em que se calou, cada vez que cedeu, cada vez que escolheu evitar conflito. E, naquele silêncio apertado, João percebeu algo que mudaria tudo. João começa a desaparecer dentro da própria casa. Os dias seguintes passaram a ter um ritmo estranho, quase artificial. João acordava cedo, não porque queria, mas porque o corredor não permitia sono profundo. Qualquer passo, qualquer porta aberta, qualquer ruído parecia acontecer dentro de sua cabeça. O armário não isolava som, não isolava luz, não isolava presença. Era como se ele estivesse sempre exposto, sempre observado, mesmo quando ninguém o olhava diretamente. Ele passou a medir seus movimentos. Saía do armário apenas quando tinha certeza de que Marta não estava por perto. Esperava o barulho da porta do banheiro, o som da água correndo, qualquer sinal que lhe desse alguns minutos de invisibilidade. Era um comportamento novo, mas rapidamente virou hábito. João estava aprendendo a não existir. Na cozinha, já não se sentava à mesa. Pegava comida rápida, às vezes fria, e voltava para o corredor. Marta parecia não notar, ou notava e preferia ignorar. Havia uma indiferença calculada em seus gestos. Ela não o insultava diretamente. Não precisava. O silêncio fazia isso por ela. O mais doloroso era perceber que, pouco a pouco, João começava a concordar com aquela lógica. Pensava coisas como: é só por um tempo, não vale a pena discutir, pelo menos ainda tem um teto. Pensamentos que não surgem do nada, mas do desgaste constante. Em algum momento, João percebeu que havia parado de usar seu próprio nome mentalmente. Passou a se referir a si mesmo como eu aqui, o que sobrou, o que atrapalha. Era sutil, quase imperceptível, mas extremamente perigoso. Quando uma pessoa perde o nome dentro da própria cabeça, perde também o direito de reivindicar espaço. Marta, por outro lado, parecia crescer. Ocupava o quarto principal com naturalidade. Mudou móveis de lugar, trocou cortinas, pintou uma parede. Cada mudança era uma reafirmação de poder. A casa começava a refletir apenas uma presença. João observava tudo à distância, com a sensação constante de estar vivendo na casa de outra pessoa, mesmo sendo aquela onde crescerá, onde envelhecera, onde tinha enterrado parte da própria história. O armário não era apenas pequeno. Era simbólico. Representava o lugar que ele agora ocupava na hierarquia invisível daquela casa. O armário não era o começo da humilhação. Era apenas o estágio final. João começa a desaparecer dentro da própria casa. Os dias seguintes passaram a ter um ritmo estranho, quase artificial. João acordava cedo, não porque queria, mas porque o corredor não permitia sono profundo. Qualquer passo, qualquer porta aberta, qualquer ruído parecia acontecer dentro de sua cabeça. O armário não isolava som, não isolava luz, não isolava presença. Era como se ele estivesse sempre exposto, sempre observado, mesmo quando ninguém olhava diretamente. Ele passou a medir seus movimentos. Saía do armário apenas quando tinha certeza de que Marta não estava por perto. Esperava o barulho da porta do banheiro, o som da água correndo, qualquer sinal que lhe desse alguns minutos de invisibilidade. Era um comportamento novo, mas rapidamente virou hábito. João estava aprendendo a não existir. Na cozinha, já não se sentava à mesa. Pegava comida rápida, às vezes fria,
e voltava para o corredor. Marta parecia não notar, ou notava e preferia ignorar. Havia uma indiferença calculada em seus gestos. Ela não o insultava diretamente. Não precisava. O silêncio fazia isso por ela. O mais doloroso era perceber que, pouco a pouco, João começava a concordar com aquela lógica. Pensava coisas como: é só por um tempo, não vale a pena discutir, pelo menos ainda tem um teto. Pensamentos que não surgem do nada, mas o desgaste constante. Em algum momento, João percebeu que havia parado de usar seu próprio nome mentalmente. Passou a se referir a si mesmo como eu aqui, o que sobrou, o que atrapalha. Era sutil, quase imperceptível, mas extremamente perigoso. Quando uma pessoa perde o nome dentro da própria cabeça, perde também o direito de reivindicar espaço. Marta, por outro lado, parecia crescer. Ocupava o quarto principal com naturalidade. Mudou móveis de lugar, trocou cortinas, pintou uma parede. Cada mudança era uma reafirmação de poder. A casa começava a refletir apenas uma presença. João observava tudo à distância, com a sensação constante de estar vivendo na casa de outra pessoa, mesmo sendo aquela onde crescerá, onde envelhecera, onde tinha enterrado parte da própria história. O armário não era apenas pequeno. Era simbólico. Representava o lugar que ele agora ocupava na hierarquia invisível daquela casa. O primeiro sinal de que algo pode sair do controle. O corpo de João começou a reagir antes da mente. Dores de cabeça frequentes. Falta de apetite. Sensação constante de cansaço. O confinamento emocional começava a cobrar seu preço físico. Certa madrugada, ele acordou sem conseguir respirar direito. O corredor estava escuro, silencioso, sufocante. Sentou-se no colchão fino, com o coração acelerado, sentindo que algo estava errado. Não era apenas ansiedade, era alerta. Foi naquele momento que João pensou, pela primeira vez, em sair da casa. Não, definitivamente. Apenas ir embora por alguns dias. Respirar, recuperar alguma noção de si mesmo. Mas a ideia veio acompanhada de um pensamento ainda mais perturbador. Para onde eu iria? Ele havia se isolado tanto, se apagado tanto, que sua vida agora parecia caber naquele armário. Amigos distantes, família inexistente. Tudo havia sido sacrificado em nome de uma convivência que agora se mostrava abusiva. Enquanto pensava nisso, ouviu passos. Marta passou pelo corredor, parou por um segundo em frente ao armário e continuou andando. Não disse nada, mas João sentiu. Aquela pausa era carregada de algo que ele ainda não conseguia nomear. Naquele instante, ele entendeu. O silêncio não era mais apenas opressão. Era aviso. Algo estava se acumulando. Dentro dele, dentro da casa, dentro da relação. E cedo ou tarde, isso teria que explodir. Visitas inesperadas e a vergonha silenciosa. Até então, João ainda acreditava que o que vivia era um segredo sombrio, algo restrito às paredes daquela casa. Havia dor nisso, mas também uma estranha sensação de controle. Enquanto ninguém soubesse, ele ainda podia fingir que não era real. Essa ilusão caiu numa tarde comum, sem aviso, como tudo que dói de verdade. Marta decidiu receber visitas. Não avisou João. Não perguntou se ele se sentia confortável. Apenas abriu a casa. Risadas surgiram na sala, vozes animadas, passos que não reconhecia. O som atravessava o corredor e batia direto no armário, como se cada gargalhada estivesse zombando do espaço apertado onde ele se escondia. João ficou imóvel, o corpo tenso, a respiração curta. O instinto dizia para não sair, para não ser visto, para não existir. Mas em algum momento precisou ir ao banheiro. Abriu a cortina devagar, como quem comete um crime. Quando colocou o pé no corredor, percebeu o silêncio repentino. As vozes diminuíram. Alguém o viu. Os olhos se voltaram para ele. Não com crueldade explícita, com curiosidade. Aquela curiosidade desconfortável que pergunta sem palavras: quem é esse homem? Ah, esse é o João, disse Marta com naturalidade demais. Ele fica ali no corredor agora. Fica ali. Não mora. Não vive. Fica. Ninguém riu, mas ninguém questionou. E isso foi ainda pior. João sentiu o rosto queimar. Um calor seco subiu pelo pescoço.
Ele murmurou algo que nem ele mesmo entendeu e seguiu rápido para o banheiro. Trancou a porta e apoiou as mãos na pia, encarando o próprio reflexo. Ele parecia menor, curvado, envelhecido. A humilhação tinha deixado de ser apenas interna. Agora tinha testemunhas. E o silêncio delas doía quase tanto quanto as palavras de Marta. O prazer disfarçado de normalidade. Depois daquele dia, algo mudou no comportamento de Marta. Não de forma abrupta, mas perceptível para quem estava atento. Ela passou a agir com mais leveza, mais confiança, como se tivesse ultrapassado uma fronteira invisível. Ela agora falava do armário com naturalidade. Comentava, em tom casual, como quem fala da disposição dos móveis. João prefere ficar ali, é mais tranquilo para ele. Preferir. A palavra era uma mentira confortável, repetida até parecer verdade. João percebeu que Marta não apenas aceitava a situação, ela validava socialmente. E isso lhe dava poder. Quando ninguém questiona, o absurdo vira rotina. Em alguns momentos, ele se perguntava se estava exagerando, se talvez aquilo não fosse tão grave assim. E esse era o maior perigo, quando a vítima começa a duvidar da própria dor. Marta não gritava, não ameaçava. Ela sorria, fazia café para as visitas, organizava a casa. Era funcional. E isso tornava tudo ainda mais confuso. Por que como denunciar alguém que parece tão normal? João começou a perceber algo perturbador. Havia um certo prazer silencioso em Marta. Não um prazer explosivo, mas uma satisfação discreta, contida, que surgia sempre que ele se recolhia, sempre que obedecia sem discutir. Não era ódio, era controle. A perda final da intimidade. O armário deixou de ser apenas lugar de dormir. Tornou-se passagem, depósito, área comum. Marta não batia mais. Não avisava. Simplesmente puxava a cortina quando precisava pegar algo. João estava ali. Sempre ali. Não havia mais privacidade. Nem para trocar de roupa. Nem para chorar. Nem para pensar. Certa noite, Marta abriu a cortina enquanto ele tentava se trocar. João se encolheu instintivamente. Relaxa, João. Já vi coisa pior, disse ela, rindo de leve. Algo se rompeu por dentro. Não foi um grito. Não foi uma reação imediata. Foi uma rachadura profunda, silenciosa, que atravessou anos de submissão. Pela primeira vez, João sentiu algo diferente da vergonha e do medo. Sentiu indignação. Ainda fraca, ainda confusa, mas real. Naquela noite, deitado no colchão fino, com o corredor iluminado pela luz que vinha da sala, João encarou o teto baixo e pensou: se eu continuar aceitando isso, não vai sobrar nada de mim. A humilhação agora era completa, pública, normalizada. Mas junto com ela, surgia algo novo, perigoso e inevitável. A vontade de romper. O limite invisível que finalmente se rompe. João não acordou diferente naquela manhã. Não houve um estalo claro, nenhuma frase épica ecoando na cabeça, nenhum gesto dramático diante do espelho. O que houve foi algo mais perigoso e mais profundo. Ele acordou cansado demais para continuar fingindo que aguentava. O corpo doía. Não de um jeito específico, localizável, mas como se cada articulação carregasse um peso antigo. Dormir no armário havia deixado marcas que não apareciam na pele, mas se acumulavam por dentro. A coluna reclamava. A respiração parecia curta. O peito carregava uma pressão constante, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer, mas nunca acontecesse de fato. João ficou alguns minutos sentado no colchão fino, olhando para a cortina que o separava do corredor. Aquela cortina já não simbolizava apenas falta de privacidade. Ela era uma fronteira moral. De um lado, a pessoa que ele havia sido. Do outro, aquilo que estava se tornando. Ele pensou em não sair. Pensou em esperar Marta sair de casa, como vinha fazendo nos últimos dias. Pensou em manter a rotina silenciosa que o havia mantido invisível. Mas algo nele resistiu. Não com força, não com coragem, com exaustão. Porque chega um ponto em que a submissão deixa de ser escolha e passa a ser anulação completa. E João sentia que estava perigosamente perto desse ponto. Quando abriu a cortina, o corredor estava iluminado pela luz da manhã. A casa parecia tranquila demais para quem guardava tanta atenção. Marta já estava acordada.
Ele ouviu o som da xícara sendo colocada na mesa, o barulho da colher batendo na porcelana. Tudo normal. Normal demais. João caminhou até a cozinha. Sentou-se à mesa. Não pediu permissão. Não avisou. Apenas sentou. Marta levantou os olhos, surpresa por um segundo apenas, antes de recompor a expressão. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, com aquele tom que misturava falsa preocupação e controle. João respirou fundo. Sentiu o ar entrar devagar, como se o corpo estivesse reaprendendo a fazer algo simples. Aconteceu. Respondeu. Isso precisa acabar. Não houve grito. Não houve acusação direta. Houve apenas uma frase simples, colocada no espaço como um objeto pesado que não podia mais ser ignorado. Marta apoiou a xícara na mesa com cuidado exagerado. Cruzou os braços. Inclinou levemente a cabeça. O mesmo gesto de sempre. A postura de quem se prepara para invalidar o outro. João, você está exagerando de novo, disse. Já falamos sobre isso. Mas daquela vez, algo foi diferente. João não se calou. Não? Marta, a gente nunca falou sobre isso. Você decidiu. Eu aceitei. Isso não é conversa. A palavra aceitei saiu amarga. Ele sentiu o gosto da própria omissão enquanto a pronunciava. Marta suspirou, impaciente. Eu fiz o que era necessário. A casa precisava de organização. Você sempre foi acomodado. João sentiu a acusação atravessar o peito. Mas, em vez de recuar, algo se alinhou dentro dele. Como se, pela primeira vez em muito tempo, as palavras dela não encontrassem mais espaço para se alojar. Acomodado, repetiu, com a voz firme. Eu dormi num armário. Marta, um armário. Ela abriu a boca para responder, mas ele continuou. Não alto, não agressivo, apenas contínuo. Eu perdi meu quarto. Perdi minha privacidade. Perdi minha dignidade. E você chama isso de organização? O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era o silêncio confortável da omissão. Era o silêncio desconfortável da confrontação. Marta se levantou da mesa. Começou a andar pela cozinha, como fazia sempre que queria retomar o controle do ambiente. Você está criando um drama desnecessário, disse. Tem gente passando por coisas muito piores. João se levantou também. O coração batia forte, mas sua postura não denunciava medo. Apenas decisão. Sempre tem alguém pior, respondeu. Isso não transforma o que você fez em algo aceitável. A frase ficou suspensa no ar. Pela primeira vez, Marta não tinha uma resposta pronta. Ela tentou outra estratégia, a mais antiga. Você sempre foi assim, João. Sensível demais, sempre precisando de atenção. João sentiu um sorriso amargo se formar no canto da boca. Não de deboche, de lucidez. Não, Marta, eu sempre fui o que cedia. E você se acostumou com isso. Aquilo a atingiu. O rosto de Marta mudou. A expressão de controle começou a rachar, dando lugar a algo mais cru. Irritação. Não por estar errada, mas por estar sendo desafiada. Você quer o quê, afinal? Perguntou, elevando levemente o tom. Que eu volte tudo como antes. Isso não vai acontecer. João respirou novamente. Sentiu o chão sob os pés. Sentiu o próprio corpo ocupando o espaço. Aquilo, por si só, já era uma vitória. Eu quero sair do armário hoje, disse. Eu quero meu quarto de volta ou quero sair dessa casa. A frase não foi lançada como ameaça. Foi colocada como limite. Marta riu. Um riso curto, descrente. Você não vai sair, afirmou. Você não tem para onde ir. Ali estava o golpe final. O ponto que ela sempre usará para mantê-lo no lugar. João sentiu o peso da frase. Era verdade. Em partes, mas não completamente. Talvez eu não tenha, respondeu. Mas ficar aqui desse jeito não é viver. É desaparecer. Ele fez uma pausa. Olhou diretamente para ela. E eu não vou desaparecer mais. A casa parecia ouvir aquela frase. As paredes, o corredor, o armário. Tudo parecia suspenso naquele instante. Marta deu alguns passos em direção a ele. A proximidade era intimidante, mas João não recuou. Você está sendo ingrato, disse ela. Depois de tudo que eu fiz.
João sentiu algo se reorganizar dentro dele. Um entendimento tardio, porém poderoso. Não, Marta, respondeu, com calma. Eu estou sendo justo comigo mesmo. Pela primeira vez. Ela abriu a boca para retrucar, mas João já havia se virado. Caminhou pelo corredor. Parou diante do armário. Abriu a cortina. O espaço apertado parecia ainda menor agora que ele encarava conscientemente. Não como refúgio, mas como símbolo do que havia permitido. João começou a retirar suas coisas. Devagar. Cada objeto retirado era um gesto de retomada. Um livro, uma camisa, um par de sapatos. Marta observava a distância, sem saber se interrompia, se gritava, se ria. Você está sendo ridículo, disse ela. Por fim. João não respondeu. Pegou o colchão fino, enrolou, colocou no chão da sala, por um instante, como se estivesse marcando território. Esse armário não vai mais ser meu quarto, disse. Nunca foi. Marta sentiu algo próximo do pânico. Não o pânico explícito, mas aquele medo silencioso de quem percebe que perdeu o controle sobre algo que considerava garantido. Você não pode simplesmente decidir isso, afirmou. João a encarou uma última vez. Foi exatamente isso que você fez comigo. E, naquele instante, algo irreversível aconteceu. Não porque Marta tivesse cedido. Ela não cedeu. Não porque o problema estivesse resolvido. Não estava. Mas porque João havia dito não. E quando alguém que passou tempo demais dizendo sim finalmente diz não, o mundo ao redor precisa se reorganizar. Goste disso ou não. O armário permaneceu vazio. A cortina aberta. O corredor. Pela primeira vez em semanas, parecia apenas um corredor. João sentou-se no sofá. O corpo tremia levemente, não de medo, mas de descarga emocional. Ele sabia que as consequências viriam. Discussões, retaliações, talvez a saída definitiva daquela casa. Mas, naquele momento, uma certeza se instalou com força tranquila. Ele havia cruzado um ponto sem retorno. E, a partir dali, nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. A reação de Marta quando percebe que perdeu o controle. Marta não reagiu de imediato. Esse foi o primeiro sinal de que algo havia saído do eixo. Durante anos, ela sempre teve respostas rápidas, frases prontas, argumentos afiados. Sempre soube exatamente o que dizer para recolocar João no lugar que ela havia determinado para ele. Mas agora, diante daquele não dito com firmeza silenciosa, algo nela hesitou. Ela ficou parada no meio da sala, observando João sentado no sofá, com o colchão enrolado no chão ao lado. Aquela imagem não fazia sentido dentro da narrativa que ela havia construído. João não deveria estar ali. Ele deveria estar no corredor, invisível, grato por ainda ter um espaço mínimo. O silêncio se prolongou mais do que o confortável. Você acha que venceu alguma coisa com isso? Perguntou ela, por fim, tentando recuperar o tom de superioridade. João levantou os olhos devagar. Não havia desafio explícito em seu olhar. Havia algo pior, serenidade. Marta nunca tinha visto isso nele. João sempre reagira com culpa, medo ou justificativas longas. Agora, ele apenas a olhava como alguém que já não precisava convencer. Eu não estou tentando vencer, respondeu. Estou tentando parar de perder. A frase atingiu Marta com mais força do que ela esperava. Porque, no fundo, ela sabia que aquilo era verdade. Sempre soube. Apenas nunca havia sido obrigada a encarar. Ela deu alguns passos pela sala, inquieta. Abriu uma gaveta que não precisava abrir. Fechou. Pegou o celular. Largou sobre a mesa. Pequenos gestos de quem tenta retomar controle do ambiente quando o controle interno começa a falhar. Você está criando um problema enorme, disse. Isso vai bagunçar tudo. João respirou fundo antes de responder. Já estava bagunçado. Só não para você. Essa frase mudou o clima da casa. Marta parou. Virou-se lentamente. Os olhos se estreitaram. Agora não havia mais condescendência. Havia irritação verdadeira. Você fala como se eu fosse uma vilã, disse. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. João inclinou levemente a cabeça. Não, respondeu. Nem qualquer pessoa faria isso. Nem você faria, se fosse comigo fazendo com você. A acusação não foi direta,
mas foi clara. Marta sentiu. E reagiu da única forma que pessoas acostumadas ao poder sabem reagir quando são confrontadas, invertendo a culpa. Você sempre foi dependente, João. Sempre precisou de alguém decidindo por você. Eu só assumi o papel que ninguém mais quis assumir. Essa era uma narrativa antiga. Uma história repetida tantas vezes que quase parecia verdade. João sentiu o impulso automático de se defender, de listar tudo o que havia feito, tudo o que havia sacrificado. Mas se conteve. Talvez, disse ele. Mas depender não dá a ninguém o direito de humilhar. A palavra ficou suspensa no ar. Humilhar. Marta riu, mas o riso saiu tenso. Humilhar? Você dormiu no armário porque quis. Eu nunca te obriguei. João se levantou lentamente. O movimento foi calmo, mas decidido. Você não precisou obrigar, respondeu. Você criou uma situação onde dizer não parecia impossível. O silêncio voltou, mais pesado agora. Marta sentiu algo se mover dentro dela. Não era arrependimento, era medo. Medo de perder a narrativa, de perder a posição de quem sempre conduziu a história. E o que você acha que vai acontecer agora? Perguntou. Vai chamar alguém? Vai fazer escândalo? João pensou por alguns segundos antes de responder. Eu acho que agora as coisas vão ficar desconfortáveis, disse. Para nós dois. Essa resposta a desarmou. Marta sempre lidou bem com o desconforto alheio, mas nunca com o próprio. Ela caminhou até o corredor e olhou para o armário vazio. A cortina aberta parecia provocá-la. Aquele espaço, que antes simbolizava submissão, agora expunha algo que ela preferia não ver: o excesso. Você está sendo ingrato, repetiu, mais baixo. Depois de tudo que eu fiz por você. João a seguiu com o olhar. Tudo o que você fez por mim também foi por você. Marta virou-se bruscamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisava que eu ficasse, respondeu. Precisava de alguém que não questionasse, que não competisse, que não ocupasse espaço demais. E eu fiz isso. Por muito tempo. A acusação agora era direta. Marta sentiu o chão emocional ceder levemente sob os pés. Ela se aproximou de João. O rosto tenso, os lábios pressionados. Você está tentando me pintar como uma pessoa horrível, disse. Mas você não sobreviveria sem mim. João sustentou o olhar. Talvez não, respondeu. Mas eu também não sobrevivo assim. Essa foi a frase que mudou tudo. Marta deu um passo para trás. Não fisicamente apenas. Internamente. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava mais discutindo com alguém disposto a permanecer a qualquer custo. E isso alterava completamente o jogo. Você não vai ficar no quarto principal, disse ela, num tom definitivo, quase desesperado. João assentiu lentamente. Então eu vou sair. As palavras não foram ditas com raiva. Foram ditas com aceitação. Como quem finalmente reconhece uma verdade incômoda. Marta sentiu o coração acelerar. Ela não esperava por isso. Sempre acreditou que João ameaçava, mas nunca cumpria. Agora, havia algo diferente em sua postura. Algo irreversível. Você não tem dinheiro, retrucou. Não tem estrutura. Vai acabar voltando. João respirou fundo. Pode ser, disse. Mas pelo menos, se eu voltar, vai ser porque eu escolhi. Essa frase ecoou na casa com mais força do que qualquer grito. Marta ficou em silêncio por longos segundos. A mente dela trabalhava rápido, buscando novas estratégias. Controle emocional, chantagem, vitimização. Todas as ferramentas estavam ali, prontas para serem usadas. Mas algo a impedia. Talvez fosse o medo de que, se apertasse demais, João realmente fosse embora. E, no fundo, ela sabia, perder João significava perder mais do que um quarto. Significava perder alguém que sustentava silenciosamente a estabilidade daquela casa. Vamos pensar melhor, disse ela, por fim, mudando o tom. Não precisa ser agora. João percebeu a mudança imediatamente. A rigidez havia cedido espaço para uma falsa conciliação. Ele conhecia aquele movimento. Já tinha caído nele antes. Eu já pensei, respondeu. Por anos. Marta desviou o olhar. A máscara começava a rachar. Naquela noite, a casa ficou estranhamente silenciosa. Nenhuma televisão ligada. Nenhuma música.
Nenhum barulho excessivo. Marta se recolheu cedo. João permaneceu na sala, sentado no sofá, sentindo o próprio corpo ocupar um espaço que lhe havia sido negado por tanto tempo. Ele sabia que aquela trégua não era paz. Era apenas um intervalo, um momento de reorganização antes do próximo movimento. Mas, mesmo assim, algo havia mudado de forma definitiva. O armário permanecia vazio. O corredor, livre. E João, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia pequeno. Ele ainda não estava livre, mas já não estava preso. E isso fazia toda a diferença. A falsa trégua e o plano silencioso de Marta. A trégua começou sem anúncio. Não houve pedido de desculpas, nem reconhecimento explícito do que havia sido feito. Marta simplesmente mudou de comportamento. Passou a falar baixo, a andar com cuidado, a preparar o café da manhã como fazia anos atrás, antes de tudo se deteriorar. Para qualquer observador externo, aquilo poderia parecer maturidade. Para João, soava como algo muito mais perigoso, estratégia. Ele conhecia aquele silêncio. Não era paz, era cálculo. Na manhã seguinte ao confronto, João acordou no sofá. O corpo ainda estava tenso, como se tivesse dormido esperando um impacto. Abriu os olhos devagar, analisando o ambiente, como alguém que vive tempo demais em território hostil. A casa estava silenciosa, organizada demais, limpa demais. Marta apareceu na porta da cozinha com uma xícara na mão. Fiz café, disse, num tom neutro. Se quiser. João aceitou. Não por gratidão, mas por atenção. Sentou-se à mesa e percebeu algo estranho. Marta não falava, não dava ordens, não fazia comentários indiretos. Apenas existia ali, como se nada tivesse acontecido. Isso deixou mais alerta do que qualquer grito. Durante o dia, ela evitou o corredor. Não tocou no armário. Não mencionou o quarto principal. Em vez disso, fez pequenas concessões simbólicas. Deixou espaço livre na geladeira. Não mexeu nas coisas dele. Perguntou se ele precisava de algo. Cada gesto parecia correto demais. João sentia o conflito dentro de si. Parte dele queria acreditar. Queria aceitar aquela versão mais suave da irmã. Queria pensar que talvez o confronto tivesse despertado algo nela. Mas outra parte, mais cansada e mais lúcida, percebia as inconsistências. Marta não mudará. Ela apenas recuara temporariamente. À noite, João ouviu algo que confirmou sua intuição. Estava deitado no sofá, olhos fechados, quando percebeu a voz de Marta ao telefone, baixa, mas carregada. Ele está estranho, dizia. Nunca tinha reagido assim. João não conseguiu ouvir a resposta do outro lado da linha, mas a postura de Marta dizia tudo. Ela caminhava lentamente pela sala, falando com cuidado, como quem planeja algo que não pode ser dito em voz alta. Não vou confrontar agora, continuou. Deixa ele se acalmar. Deixa ele se acalmar. João abriu os olhos no escuro. Aquela frase não era preocupação. Era espera. Era certeza de que, cedo ou tarde, ele baixaria a guarda. Sempre baixava. Mas daquela vez, algo dentro dele se recusava a relaxar. Nos dias seguintes, Marta manteve o comportamento conciliador. Sorria mais. Falava de assuntos triviais. Comentava o clima, a comida, notícias sem importância. Era como se quisesse diluir o conflito até que parecesse algo pequeno demais para ser lembrado. João, por sua vez, observava. Respondia com educação. Não discutia, mas também não esquecia. Ele começou a notar pequenos detalhes que denunciavam a verdade. Marta passou a reorganizar documentos, contas, papéis antigos da casa. Em alguns momentos, fechava portas com mais cuidado do que o necessário. Em outros, parecia medir o tempo em que João estava fora. Ela estava se preparando. João percebeu isso de forma clara numa tarde em que voltou mais cedo do que o habitual. Ao entrar em casa, ouviu a gaveta do escritório ser fechada rapidamente. Marta saiu do cômodo com uma pasta nas mãos. O que você está fazendo? Ele perguntou, sem acusação, apenas curioso. Organizando coisas antigas, respondeu. A gente precisa pensar no futuro. A gente. A palavra soou falsa. João assentiu, mas algo se acendeu dentro dele.
O futuro que Marta pensava não parecia incluí-lo como igual. Naquela noite, ele mal dormiu. Pensava no passado, tentando identificar quando exatamente Marta havia aprendido a exercer aquele tipo de controle. Talvez sempre tivesse sido assim. Talvez ele só tivesse parado de enxergar. Percebeu algo doloroso. A falsa trégua era mais perigosa do que o conflito aberto, porque fazia parecer que tudo estava resolvido quando, na verdade, apenas mudará de forma. No terceiro dia da paz, Marta finalmente falou sobre o quarto. Estive pensando, disse, enquanto mexia no café. Talvez possamos encontrar uma solução intermediária. João levantou os olhos. Que solução? Perguntou. Marta respirou fundo, como quem faz um grande sacrifício. Você pode ficar no quarto principal por enquanto, até eu resolver umas coisas. Por enquanto. A condição não precisava ser dita em voz alta. João entendeu imediatamente. Aquilo não era concessão. Era adiamento. E depois? Perguntou. Marta deu de ombros. Depois a gente vê. Essa era a armadilha. O depois sempre foi lugar onde João perdia. Não, respondeu ele, com calma. Eu não vou aceitar algo temporário de novo. Marta o encarou. O sorriso desapareceu por um segundo, rápido demais para alguém desatento perceber. Mas João viu. Você está desconfiado demais, disse ela. Parece que quer brigar. João balançou a cabeça. Eu só não quero voltar para o mesmo lugar. Marta suspirou, como se estivesse cansada. Você está dificultando tudo. Ali estava. A culpa retornava, cuidadosamente embalada. João sentiu o velho impulso de ceder, de aliviar o clima, de aceitar o meio termo que, no fundo, nunca era meio. Mas, pela primeira vez, ele segurou esse impulso. Talvez seja difícil mesmo, respondeu. Mas não vai ser às minhas custas de novo. A falsa trégua começou a rachar naquele instante. Marta passou o resto do dia em silêncio. Não o silêncio neutro, o silêncio carregado. Aquele que anuncia algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. João sabia. Sentia no corpo. Aquela calma não duraria. Marta não tolerava perder controle por muito tempo. E ele sabia, com uma clareza assustadora, que o próximo movimento dela não seria gentil. Naquela noite, antes de dormir, João arrumou uma pequena mochila. Colocou algumas roupas, documentos, o pouco dinheiro que tinha. Não era uma fuga definitiva. Era uma precaução. Ele olhou para o corredor vazio, para o armário aberto, para o quarto principal, ainda ocupado por Marta. A casa parecia a mesma, mas não era, porque agora João enxergava. E quando alguém passa a enxergar, o jogo muda. A falsa trégua estava chegando ao fim. E o próximo capítulo não seria silencioso. A mudança no comportamento de Marta não foi imediata. Não houve explosão, nem acusação direta, nem escândalo. O que houve foi algo mais inquietante. Ela voltou a ser excessivamente calma. Calma demais para alguém que sempre precisou dominar o ambiente. Aquela serenidade artificial não trazia alívio, trazia aviso. João percebeu isso logo na primeira manhã após a falsa trégua ruir. A casa estava silenciosa, mas não vazia. O silêncio tinha peso. Ele se movia pelos cômodos com cautela, como se cada passo pudesse ativar algo invisível. Marta estava no quarto principal, porta fechada. Não era comum. Ela sempre deixava a porta aberta, como uma forma sutil de mostrar posse. Agora, não. João sentou-se na sala e tentou se distrair, mas a mente não obedecia. Pensava no tom de voz dela nos últimos dias, nos olhares calculados, nas pausas longas antes de responder. Marta não havia desistido. Ela estava recalculando. No início da tarde, ela saiu do quarto com uma pasta na mão. Não disse nada. Caminhou pela casa como se estivesse sozinha. João a observava de longe, tentando parecer indiferente. Mas cada movimento dela era registrado, analisado, sentido no corpo. João chamou ela, por fim. A voz não carregava irritação. Era quase gentil, o que tornava tudo ainda mais perigoso. Preciso conversar com você. Ele respirou fundo e assentiu. Sabia que aquele momento chegaria. Sentaram-se à mesa da cozinha. A mesma mesa onde tantas decisões unilaterais
haviam sido impostas. Marta colocou a pasta sobre a mesa, abriu com cuidado e espalhou alguns papéis. Escrituras, contas antigas, documentos da casa. Eu estive pensando muito, começou ela, e percebi que essa situação está desgastando nós dois. João ouviu em silêncio. Aprenderá que interromper Marta antes de ela mostrar as cartas era sempre um erro. Essa casa nunca foi oficialmente sua, continuou. Está no nome da família. E eu tenho responsabilidades aqui. A palavra responsabilidades soou como um martelo. João entendeu imediatamente o movimento. Não era emocional, era estrutural. Marta havia decidido mudar o campo de batalha. O que você quer dizer com isso? Perguntou, com cautela. Marta cruzou as mãos sobre a mesa. Quero dizer que, legalmente, eu posso decidir como o espaço é usado. Ali estava a ameaça. Não dita em forma de grito, mas de argumento. Fria, racional, perigosa. João sentiu o estômago se contrair. Não porque estivesse surpreso, mas porque aquilo confirmava tudo o que ele temia. Marta não queria diálogo. Queria legitimar o que já vinha fazendo. Você está me ameaçando? Perguntou. Marta arqueou levemente a sobrancelha. Não. Estou sendo realista. Você sempre confundiu gentileza com obrigação. João apoiou as mãos na mesa. O coração batia forte, mas sua voz saiu firme. Realismo não é usar papel para justificar humilhação. Marta inclinou-se para frente. João, você não entende. Eu estou tentando evitar algo pior. Pior para quem? Ele retrucou. Ela não respondeu de imediato. Olhou para os papéis, reorganizou-os com cuidado excessivo, como se isso lhe devolvesse controle. Para você, disse, por fim. Se isso virar um problema maior, você sai perdendo. A frase ficou suspensa entre eles, pesada, definitiva. João percebeu algo crucial naquele instante. Marta não acreditava mais que ele ficaria por vontade própria. E, para alguém como ela, isso era intolerável. Pessoas acostumadas a controlar não lidam bem com escolhas alheias. Precisam transformar saída em expulsão, decisão em punição. Então é isso, disse João, lentamente. Você vai tentar me tirar daqui no papel, já que não conseguiu no silêncio. Marta sorriu. Um sorriso curto, técnico. Eu estou tentando proteger a casa. João sentiu um calor subir pelo peito. Não era raiva cega. Era clareza. Não, respondeu. Você está tentando proteger seu domínio. O sorriso dela desapareceu. Cuidado com o que diz, alertou. Você não tem prova de nada. Tenho memória, disse ele. E consciência. Marta fechou a pasta com força. Isso não vale nada fora da sua cabeça. O silêncio voltou a se espalhar pela cozinha. João percebeu que aquela conversa marcava uma nova fase. A partir dali, não se tratava mais apenas de convivência abusiva. Tratava-se de retirada de direitos, de tentativa de apagamento formal. Nos dias seguintes, Marta intensificou o movimento. Telefonemas longos, consultas veladas, comentários soltos sobre organização legal, decisões necessárias, o que é melhor para todos. João ouvia tudo como quem observa uma tempestade se formando no horizonte. Ela passou a documentar coisas, tirar fotos, anotar horários, pequenas tentativas de criar uma narrativa alternativa, onde ele aparecia como problema, como peso, como alguém instável. João reconheceu o padrão tarde demais para se sentir confortável, mas cedo o suficiente para não ser ingênuo. Uma noite, Marta deixou escapar algo que confirmou suas suspeitas. Eu falei com alguém, disse, casualmente, enquanto mexia no celular, sobre situações como a nossa. João a encarou. Que tipo de alguém? Ela deu de ombros. Alguém que entende dessas coisas. A ambiguidade era intencional. Advogado, assistente social, familiar? João não sabia. E Marta sabia que não saber era parte do controle. E o que essa pessoa disse? Perguntou ele. Marta sorriu novamente. Que esse tipo de situação precisa ser resolvida antes que vire problema maior. João sentiu o peso da frase se instalar dentro dele. Não havia mais dúvida. Marta estava preparando o terreno para algo definitivo. Naquela madrugada, João quase não dormiu. Pensava nas possíveis consequências. Pensava no quanto havia se isolado.
Pensava em como pessoas como Marta não precisam ser violentas fisicamente para causar danos profundos. Basta que controlem narrativa, espaço e tempo. Ele levantou-se antes do amanhecer e saiu de casa. Caminhou sem destino fixo, apenas para respirar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo de liberdade e medo. Liberdade porque sabia que não voltaria a se encolher. Medo porque enfrentava alguém que não aceitaria perder. Quando voltou, Marta estava na sala, sentada, esperando. Não fingiu surpresa. Precisamos resolver isso logo, disse ela, antes que alguém saia machucado. João entendeu o aviso embutido. Não era preocupação, era pressão. Eu concordo, respondeu. Precisamos resolver. Mas, ao contrário dela, ele não disse como. Porque João já havia entendido algo essencial. Quando o abuso muda de forma, a resposta também precisa mudar. Ele não iria mais discutir. Não iria implorar. Não iria tentar convencer Marta de algo que ela não queria entender. Aquela subparte da história não terminava com vitória nem derrota. Terminava com preparação. Com a consciência clara de que o próximo passo não seria interno nem silencioso. Seria definitivo. E, naquela noite, enquanto arrumava novamente sua mochila, agora com mais cuidado, mais intenção, João sabia. O próximo movimento não seria de Marta, seria dele. A saída que nunca foi fuga. João não avisou Marta da decisão. Não houve anúncio, nem ameaça, nem despedida dramática. Ele entendeu algo essencial. Explicar demais é continuar pedindo permissão. E ele não pediria mais. Na manhã seguinte, levantou-se cedo. A casa ainda dormia, mas o silêncio já não o intimidava. Pela primeira vez, parecia apenas vazio. E o vazio, diferente do medo, pode ser atravessado. Ele abriu o armário onde vinha dormindo há meses. Não sentiu vergonha ao olhar aquele espaço apertado. Sentiu algo próximo de luto. Não pelo lugar, mas por si mesmo. Por quanto tempo aceitar aquilo como normal? Por quantas vezes justificara o injustificável para manter a falsa paz? Arrumou suas coisas com calma. Cada objeto guardado era também um pedaço de submissão sendo retirado. Não levou tudo. Levou apenas o necessário. João aprenderá, da forma mais dura, que liberdade não começa acumulando, começa desapegando. Quando fechou a mochila, respirou fundo. Não estava confiante, estava consciente. E isso bastava. Marta acordou com o som da porta da sala. Apareceu no corredor ainda de pijama, olhos atentos demais para alguém recém-desperta. Ela sempre soubera mais do que aparentava. Onde você pensa que vai? Perguntou. João virou-se devagar. Olhou para ela sem medo, sem raiva, sem desafio. Para fora, respondeu. Para onde eu sempre estive proibido de estar. Marta cruzou os braços. Você não pode simplesmente sair assim. João sorriu de leve. Não por provocação, mas por clareza. Posso. E vou. Ela tentou outra abordagem. A mais perigosa. Você sabe que lá fora não é fácil, disse. Aqui, pelo menos, você tem um teto. João assentiu. Um teto não é abrigo quando te obriga a viver dobrado. O silêncio caiu entre eles. Marta percebeu, talvez tarde demais, que algo havia mudado. Não nele apenas, na dinâmica. O controle dela dependia da dúvida dele. E a dúvida havia acabado. Você está cometendo um erro, insistiu ela. João deu um passo em direção à porta. O erro foi ter ficado tanto tempo achando que o merecia o armário. Ele abriu a porta. A luz da manhã entrou na casa com força. Marta desviou o olhar por um instante, como se aquilo a incomodasse fisicamente. Não volte, disse ela, num último gesto de orgulho ferido. João parou no batente. Pensou por um segundo. Então respondeu, sem virar o rosto. Nunca mais. E saiu. Do lado de fora, o mundo não estava resolvido. Não havia respostas prontas, nem conforto imediato, nem garantias. Mas havia espaço, havia ar, havia escolha. João caminhou sem pressa. Cada passo parecia devolver algo que lhe fora tirado pouco a pouco. Ele não se sentia vitorioso. Sentia-se inteiro. E isso era maior que qualquer vitória.
Meses depois, alguém comentou que Marta contava outra versão da história. Dizia que João era ingrato, instável, difícil. João ouviu e não respondeu. Porque quem precisa destruir a imagem do outro é quem não suportou perdê-lo. Ele nunca mais dormiu em armários. Nunca mais negociou dignidade. Nunca mais confundiu silêncio com paz. E, acima de tudo, aprendeu algo que não está em nenhum documento, em nenhuma escritura, em nenhuma autoridade familiar. Ninguém tem o direito de te reduzir para se sentir grande. Microfone, reflexão final, para narração lenta. Às vezes, o abuso não grita. Ele organiza. Ele justifica. Ele se veste de necessidade, de ordem, e o que é melhor para todos. E quando você percebe, já está vivendo pequeno para caber no conforto de alguém. Se essa história te tocou, talvez não seja só uma história. Talvez seja um espelho. Porque sair do armário, literal ou simbólico, não é rebeldia, é sobrevivência.